Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Desta vez eu quero contar mais uma das minhas experiências de vida. Foi uma experiência de quase morte que eu tive no dia 6 de dezembro de 1976. Na época, eu estava sobre o telhado da minha casa e olhei para o lado e vi o vizinho também sobre o telhado da casa dele, dois vizinhos, aliás. Enquanto eu estava tentando consertar a antena da TV, eles estavam tentando podar dois galhos de uma árvore bem alta que passava sobre a fiação, a rede de energia elétrica da rua. E daí eu gritei para eles: escuta, do jeito que vocês estão fazendo, vai arrebentar os fios. Daí eles responderam de lá: não, aqui a gente já amarrou, aqui tá tudo certo. Daí eu continuei fazendo o meu trabalho e desci. E alguns minutos depois, uns 10, 20 minutos depois, eu escutei um estrondo e fui lá para a rua e vi que eles haviam arrebentado dois fios da rede de 220 volts. Na época, o telefone era privilégio das pessoas de classe média alta e dos ricos. Nós não tínhamos telefone e nenhum vizinho tinha lá no Jardim Santa Rita, em Londrina. Então, ao invés de procurar fazer a coisa certa, que era ligar para a companhia de energia, eu mesmo resolvi, né, o abestado aqui, resolvi eu mesmo tirar os fios da rua, até porque a noite estava chegando, já eram 18 horas, estava escurecendo, embora fosse verão, e estava ameaçando chuva, o céu estava nublado. Então eu imaginei que quando as pessoas chegassem do trabalho, inclusive meus familiares, eles poderiam tropeçar naquele fio lá e levar choque. Daí eu encostei a ponta do dedo em um, não senti choque nenhum, daí eu comecei a dobrá-lo. Ele é de alumínio trançado. Acho que boa parte das pessoas conhecem como é a fiação de rua. São 3, 4 fios de alumínio enrolados nele mesmo. Daí eu comecei a dobrá-lo, enrolá-lo no braço assim. E daí o primeiro feixe, quando chegou bem perto do poste, porque quebrou bem no meio entre um poste e outro, e cada poste tem uma distância de aproximadamente 50 metros um do outro. Daí eu subi, peguei um fio de alguma coisa lá e subi no poste até uma certa altura, não até a altura, mas bem alto, e amarrei os fios lá em cima. Aí o segundo eu já tinha dado 22 voltas aqui, lembrando que o fio, eu contei as marcas porque como o fio é rígido, daí ele deixou as marcas a cada distância mais ou menos do tamanho do meu antebraço, mas isso foi bem depois. E o que aconteceu foi o seguinte: quando eu estava enrolando, já tinha dado 22 voltas, mas não o suficiente para colocá-lo no outro poste do outro lado da rua. Aí eu não vi mais nada do que aconteceu. Segundo as pessoas que estavam me observando, meus vizinhos, porque eu estava sozinho em casa, houve um estrondo e daí eu voei e caí de costas. O impacto foi tão grande que abriu o meu externo e eu fiquei uns 4, 5, 6 meses com o externo aberto e doendo. E o que aconteceu em seguida? Naquele momento que eu caí, eu me olhei de cima para baixo, já deitado, de barriga para cima, e pensei: e agora, quem vai fazer o carro voador, né? Que é um projeto meu, é uma outra história, é um invento meu. E daí eu apaguei. E o que veio na sequência foi que o meu vizinho, de nome Israel, que infelizmente já faleceu, que era um rapaz bem bacana, ele e outras pessoas viram o que aconteceu e, segundo ele, o pai dele tinha caminhão, ele correu na casa dele, pegou uma câmara de ar de caminhão, jogou sobre mim, tirou os fios, até porque eu estava de camisa aberta, e daí eu fiquei cheio de marcas de queimado sobre o peito e a barriga. E daí ele tirou os fios de cima de mim e ele viu que eu estava roxo. E ele sabia, né? Na época eu nem sabia que quando a pessoa leva um choque elétrico, trava a boca. E daí a língua enrola e a pessoa morre asfixiada. E é o que estava acontecendo comigo.
E daí ele me desenrolou a língua, mas ele precisou de ajuda de mais três, dois puxando para baixo e dois puxando para cima. Me machucaram toda a boca para destravar o maxilar e eu tinha um dedo comprido, enfiou lá no fundo da minha boca e desenrolou a língua. Mesmo assim eu continuei desmaiado. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava tendo um sonho de quase morte, aí que entra a EQM, a experiência de quase morte. Eu não vi luz, não vi... Outras pessoas fazem, cada pessoa faz um relato diferente, pessoas que teoricamente passaram por essa experiência. O que eu vi foram quadros de pessoas que eu conhecia, no formato A3, digamos assim, tamanho de 30 centímetros de largura por 42 de altura, de fotos preto e branco do busto, fotos de busto, de pessoas que eu conhecia, e estava passando uma ao lado da outra, como se fosse um túnel, assim, passando dos dois lados, e eu vendo aquilo, mas era um silêncio mortal, digamos assim. E quando eu acordei, e nisso, o que estava acontecendo enquanto eu estava tendo essa experiência de quase morte, é que o Israel pegou o caminhão do pai dele, me botou dentro, eles me botaram dentro da cabine ainda desmaiado, e ele ia me levar para o hospital. Mas daí no desespero ali, ele deu um tranco, deu partida com o caminhão engatado, o caminhão deu um tranco. Aí que eu acordei, eu despertei do desmaio e dei uma bronca nele. Por que me acordaram? Eu estava num sonho tão gostoso, foi o que eu disse. E daí ele me levou, eu continuei tremendo, trêmulo, assim, assustado com tudo que tinha acontecido. E ele me levou ao Hospital Universitário de Londrina na época, eu fiquei lá fora uma hora sem atendimento, e daí foi passando o mal-estar, a tremedeira, o susto. Aí quando o médico veio me atender uma hora depois, ele veio me atender lá fora, até ele foi gentil, na época eu fui meio grosseiro com ele, eu falei, ó, cara, agora já passou, levei um choque, faz uma hora que eu tô aqui, eu tava mal quando eu cheguei, mas agora eu tô bem, eu vou embora. Você não quer ser atendido? Ele me perguntou, não quero mesmo, e fui embora. Sem atendimento, sem registro, sem nada. Mas o que eu quero registrar mesmo é a minha experiência de quase morte. Se alguém já passou por isso, se tiver um relato diferente, essa foi exatamente a minha. Totalmente diferente, como eu já disse antes, de todas as outras que eu já ouvi os relatos, os depoimentos, tá certo? É só para compartilhar essa experiência. Justamente porque eu estava preocupado com o risco que pessoas que iam chegar do trabalho à noite, provavelmente em meio à chuva de verão, estariam correndo. Também foi uma preocupação com outras pessoas que eu quase fui para o vinagre, quase fui para o saco preto. Então é isso. Luiz Horácio, escritor e poeta. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe o meu canal, inscreva-se, não custa nada. E seja muito feliz e cuidado. E se acontecer contigo, de ver alguma coisa, um fio caído na rua, ao invés de fazer a besteira que eu fiz, chame a companhia de energia, tá certo? Um grande abraço, seja feliz e longa vida. Até mais.